Henker que vive duas vezes. Capítulo 513. Missão do cenário, 13. Ranger, esses filhos da puta, eles não têm dignidade como transcendentes? A uma certa distância do último local, enviados de sociedades piedosas estavam agrupados, esperando por Yon-Woo. Eles estavam todos brigando entre si por causa das revelações, mas ainda estavam unidos porque eram todos deuses. Todos os enviados piedosos ficaram descontentes. Eles sempre foram adorados e admirados, por isso feria seu orgulho ser tratado assim. Foi particularmente humilhante que ajudassem os gigantes, que eram descendentes dos seus antigos inimigos. Assim como a relação entre os demônios e os dragões era ruim desde o início do universo, o mesmo poderia ser dito da relação entre os deuses e os gigantes. No mundo celestial, ainda havia deuses que odiavam mais os gigantes do que os demônios. Se não fosse pelas revelações, e mais urgentemente, pela próxima batalha com Alforone, isto não teria sido necessário. Eles teriam recuado e esperado que Yon-Woo passasse por um momento de fraqueza. Porém, como o tempo era curto, eles tiveram que trabalhar com Yon-Woo. Os representantes do bem e do mal absolutos, Malachi e Infernal, precisavam especialmente das revelações, e era lógico que sacrificassem Gabriel e Gamijin. No entanto, embora os deuses obedecessem a Yon-Woo, o ressentimento deles em relação a ele só cresceu, não percebendo que eles tinham sua parte nesta situação. Eles já esqueceram que primeiro tentaram usar Yon-Woo como peão. Deuses eram seres destinados a governar todas as coisas. Eles não podiam ter emoções como arrependimento, vergonha ou remorso. Eles acreditavam que eram o centro do universo e que o mundo se movia de acordo com sua vontade. Do ponto de vista deles, Fenrir, que abanou o rabo para Yon-Woo, e Agares, que não escondeu sua obsessão por Yon-Woo, eram transcendentes que abandonaram sua honra. Eles não foram os únicos. Ung Ling-Guan, da Die Sect, continuou a mostrar boa vontade para com Yon-Woo, e as sociedades demoníacas estavam todas tentando construir boas relações com ele. Todos eles planejam ser usados como cães? Erlang, o que você acha? Todos os enviados piedosos olharam para um homem bonito no centro deles, que estava sentado em posição de lótus com os olhos fechados. Foi Erlang Shen da seita Shan. Ele lentamente abriu os olhos e os enviados piedosos observaram a luz irradiando dele com admiração. Foi fácil ver como ele se tornou um dos 3 líderes da seita Shan. A seita Shan foi uma das 5 grandes sociedades piedosas, junto com Malachi, Asgard, Deva e Olympus. Depois que seu antigo líder, o Imperador Amarelo, adormeceu nas montanhas dos 3 deuses devido a alguma doença desconhecida, 3 líderes governaram em seu lugar. Erlang Shen, Príncipe Neza e Lei Zenzi. Sua fama se espalhou por todo o mundo celestial. Dizia-se que eles eram os maiores seres, poderosos, sábios e nobres. Na verdade, a seita Shan só ficou mais forte depois que os 3 líderes tomaram o lugar do Imperador Amarelo. Em particular, eles possuíam a incrível lenda de terem enfrentado o desprezado demônio celestial, que era o inimigo comum de todos os deuses e demônios. Todos os enviados piedosos naturalmente se reuniram em torno de Erlang Shen quando ele chegou. Erlang Shen aceitou suas ações com graça, como se fossem naturais. No entanto, ele não falou uma palavra com Yon-Woo desde que chegou. Ele não tentou bajular Yon-Woo como os outros ou tentou se aproximar dele. Ele apenas observou Yon-Woo com uma expressão impassível. Os enviados que conheciam Erlang Shen há muito tempo sabiam que isso significava que ele estava julgando os pontos fortes e fracos de seu inimigo. Eles agora perguntavam se ele havia aprendido alguma coisa útil. Mas, mais uma vez, Erlang Shen não teve resposta. Os outros enviados piedosos bateram no peito em frustração. Teria sido bom se ele tivesse dito alguma coisa. Não foi bom para eles permanecerem no estágio oculto do mundo inferior por muito tempo. Quanto mais tempo passassem ali, mais leis de causalidade as suas sociedades teriam de pagar. Também seria um grande aborrecimento se o dono deste lugar, o Crawling Chaos, os notasse. Tivemos sorte até agora. Mas, se o Crawling Chaos perceber que estamos aqui, será perigoso. Ele é um monstro. Nada de bom resultará da associação com ele. Era impossível para eles lutar contra o caos rastejante, a menos que um deus progenitor ou criador se apresentasse para ajudar. Ele poderia engolir não apenas suas encarnações, mas também os verdadeiros corpos que ainda estavam no mundo celestial. Considerando que eles estavam em seu território sagrado, apenas estar aqui era como um ato suicida. Se não desfrutassem de um nível elevado nas suas sociedades, teriam enlouquecido ou já teriam sido engolidos. Nenhum dos deuses queria estar aqui. Eles queriam partir o mais rápido possível, e os comandos tirânicos de Yon-Woo eram frustrantes para eles. Só então, o último site em que Yon-Woo entrou começou a tremer. Todos os deuses e demônios se voltaram surpresos, pois foi a primeira vez que um fenômeno como esse ocorreu. Erlang Shen abriu a boca pela primeira vez. Ele está aqui. Uma grande onda de poder mágico os envolveu. O poder sagrado dentro dele fez os enviados endireitarem as costas. A criatura que eles temiam encontrar estava projetando sua vontade na localização deles. O caos rastejante. Você, de novo. Yon-Woo sorriu com as palavras. Ele podia sentir o caos rastejante examinando-o cuidadosamente através da escuridão. Ao contrário da última vez que se encontraram, o caos rastejante provavelmente não conseguiu lê-lo facilmente, já que ele ficou incomparavelmente mais forte.
A pedra filosofal e o coração do dragão foram ativados para proteger seu corpo. Ainda assim, ele é forte. Posso sentir isso nos meus nervos. Yon-Woo estreitou os olhos com a sensação de formigamento nas pontas dos dedos. Embora ele tenha progredido muito, o poder sagrado do caos rastejante ainda o dominava. Quão forte ele era! Quanto mais Yon-Woo aprendia, maior parecia o caos rastejante. Mas ele não parece tão distante agora. Naquela época, o caos rastejante parecia um vasto oceano que ele nunca poderia cruzar. Mas agora ele era mais como um grande rio. Além disso, seu verdadeiro corpo parecia estar localizado a alguma distância. E apenas uma parte dele estava observando Yon-Woo no momento. A torre estava impedindo-o de enviar seu verdadeiro corpo, embora este fosse seu território sagrado. Yon-Woo podia sentir os pensamentos do Crawling Chaos alcançando e ricocheteando. Ele podia ler emoções de descontentamento e surpresa no ser. Os pensamentos do Crawling Chaos de repente tornaram-se afiados, como se ele estivesse olhando para alguma coisa. Revelações. Como esperado, o Crawling Chaos sabia exatamente por que Yon-Woo havia se tornado mais forte. Tempo atrás. Roda, era, girado, voltar. Era, você. Ele provavelmente estava falando da época em que o demônio celestial havia retrocedido 200 anos no universo. Yon-Woo estalou a língua. Os deuses e demônios não mencionaram nada, o que significava que não foram capazes de sentir. No entanto, o caos rastejante claramente o fez. Como não era algo que ele precisava esconder, ele não negou. Ele inclinou a cabeça com um sorriso. E daí se fosse? Não, algo. É imortal. Você não decide se sou digno ou não de ter essa habilidade. Cabe a mim escolher. Estou enfrentando você hoje porque tenho algo a dizer. Yon-Woo cortou as ondas de pensamentos provenientes do caos rastejante. O ser também parou de emiti-los, como se quisesse saber o que Yon-Woo queria. Você se lembra do que eu ofereci há algum tempo? Yon-Woo estava falando sobre sua oferta para ajudar o Crawling Chaos em troca das revelações originais. O Crawling Chaos recusou, dizendo que as revelações não poderiam ser negociadas dessa forma. Yon-Woo poderia dizer que o caos rastejante possuía uma grande quantidade de revelações. Os gigantes só descobriram uma parte do que ele tem. Além das esperanças de Valdebiche, Yon-Woo tinha outros motivos para entrar em conflito com o caos rastejante. As revelações continham o único caminho para a escuridão. Vou mudar essa oferta para um aviso. Yon-Woo estreitou os olhos. A partir deste momento, vou assumir o controle do seu território e tirar meus seguidores de você. Então, aceitarei as revelações suas como parte dos despojos de guerra. Se ele não pudesse evitar que o caos rastejante o notasse, então ele declararia guerra. Yon-Woo queria trilhar o caminho de um deus e precisava seguir em frente com confiança para que sua lenda brilhasse. Prepare-se para sua morte e espere. O caos rastejante ficou em silêncio por um momento. Espere. Então ele foi embora. Yon-Woo estava apenas imaginando que parecia que o Crawling Chaos estava sorrindo. No entanto, Yon-Woo tinha certeza de uma coisa. A guerra com o caos rastejante não poderia mais ser revertida. Vou estar mais ocupado. Ele precisava treinar os meios gigantes mais rápido. A missão do cenário, prova do Deus e do Rei IV, foi criada. Por favor, verifique os detalhes da missão na janela da sua missão. Quando Yon-Woo deixou o último local após sua conversa com o caos rastejante, todos os enviados piedosos correram em direção a ele, gritando. O que é que você fez? Todos ouviram sua conversa com o Crawling Chaos e todos ficaram surpresos. Eles tiveram o cuidado de evitar chamar a atenção do caos rastejante. Mas Yon-Woo de repente declarou guerra. Como eles o estavam ajudando, eles não tiveram escolha senão se envolver também. A sociedade piedosa menor que Deva maior que protesta veementemente. A sociedade piedosa menor que Shan Sect maior que diz que não pode se envolver nesta guerra. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que aguarda sua declaração. As outras sociedades pressionaram-no da mesma forma. Então, mas Yon-Woo apenas sorriu torto. O que você está? Os enviados ficaram confusos. Yon-Woo voltou-se para eles e para as sociedades do mundo celestial. Eu já não disse isso? Você tem que trabalhar como cães se quiser revelações. Isso é apenas parte disso. Ninguém poderia responder. Participe da guerra, então você poderá ter as revelações.